Davi dizia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, que alegria poder ir na casa do Senhor. Amém. Oh, nós que podemos dizer agora, né? Porque desde quando a gente nunca foi impedido de ir na casa do Senhor. Quem aqui igual eu? Desde que nasceu, se viu sendo levado pelos pais para a igreja. Né? Graças a Deus. O Brasil é uma nação que foi pregada a palavra de Deus. Nós temos abundância do Evangelho, para a glória de Deus. Essa abundância de Evangelho aqui, que nós temos aqui, ela foi trazida até nós a preço de muito sangue, irmãos. Essa Bíblia aqui que você tem, e muitas vezes lá em casa eu acho que Bíblia assim mesmo, de papel, deve ter umas 5, 6, 7, sei lá. Bíblias de estudo, aqui nós temos também mais 2. Temos Bíblia no celular, temos Bíblia no iPad. Nós temos uma abundância da palavra de Deus, sim ou não? E quando a gente começa a ouvir, né, aquelas histórias de lugares, né, como a China. Eu ouvi um pastor falando de um lugar da China, aonde naquela região só tinha uma Bíblia. Pensa uma igreja com só uma Bíblia. Não tinha outras Bíblias, por conta da perseguição. E então aquela Bíblia ficava aberta no altar da igreja, e as pessoas vinham de casa, né, para poder ver a Bíblia e ler um versículo. E aquelas pessoas na fila, elas tinham o direito de ler apenas um versículo. Quando terminasse de ler, se ela quisesse ler mais um, ela teria que ir lá no final da fila para poder ler mais um versículo. Mas tinha uns que queria dar um despertinho. Terminava de ler um e já corria o olho para o outro. E o de trás, quando percebia, ia lá e cutucava ele e dizia: irmão, vai no fim da fila porque já chegou a minha vez. Irmãos, e nós aqui temos o privilégio de poder ter a palavra de Deus. Isso aqui é alimento para o nosso espírito. Queridos, quem aqui, diante assim, às vezes de um problema, diante assim de uma muralha que impede você de contemplar a glória de Deus, sabe aqueles problemas assim, indissolúvel, que você não vê solução, e aí você fica, meu Deus, me dá uma palavra, e de repente vem aquele versículo e encaixa direitinho no teu coração, e você diz assim: era isso. Ou então você vai para o culto, ou então você liga a televisão, ou então você abre uma mensagem na internet, e aquela palavra se encaixa, e aquela palavra é a solução, a resposta daquele problema. Quem aqui teve essa experiência? Faz assim, olha aí. Você sabia? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, a Bíblia é um livro grosso, né? Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia não é apenas um livro espesso, mas a Bíblia também é um livro profundo. Cada vez que você abre a página da Bíblia para ler, eu quero te dizer uma coisa: por trás dessa cortina de letra tem um homem escondido chamado Jesus, um Deus que se fez homem. Ele era apenas Deus. João, o apóstolo do amor, quando você vai ler o Evangelho, fala de Jesus, e ele diz que lá no princípio, na fundação do mundo, ele era o Verbo. O Verbo estava
da morte do rei Uzias. Que dia difícil! O rei que trazia segurança para a nação havia morrido no dia da morte desse rei. Que dia terrível! Às vezes Deus permite dias assim, momentos estreitos. Quando a porta é muito larga, a gente passa de dois tranquilo, né? Folgado. Mas quando a porta é estreita, é você e Deus. Você se chega, você se aperta, você se entrelaça com Deus. Isaías estava ali se entrelaçando com Deus. Ele diz que ele vai no templo no dia de luto da nação. E Isaías tinha um grau de parentesco com o rei Uzias. E ele fala que naquele dia ele entra no templo e os seus olhos veem o Senhor. Oh, dia perfeito para a gente ter uma experiência com Deus. E aí ele tem uma visão de Jesus, ainda verbo, porque Jesus não tinha nascido, sendo adorado pelos anjos. E engraçado que Deus, a Bíblia diz que Deus não se agrada de vãs repetições. É ou não? Você já leu isso? Deus não se agrada de vãs repetições, você ficar repetindo. Mas aí os anjos repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E ele está lá, dizendo repetidamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo ali não é uma repetição, mas aquilo ali é a amostra do que é viver diante de Deus. E momento após momento você tem uma nova revelação. E cada vez que eles olhavam para Deus, ele tinha a revelação que Deus era santo. Mas daqui a pouco eles olhavam para Deus de novo e eles percebiam que Deus era mais santo. E eles não diziam para Deus, mas eles diziam um para o outro: Deus é santo, santo, santo. Às vezes a gente tem que dizer para as pessoas, para quem está do nosso lado: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era lá na fundação do mundo, aquele que é hoje, aquele que há de vir, o começo, o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, é, há de vir, o mesmo ontem, hoje, será para sempre. É Deus, é Jesus, aquele que era verbo, mas que sendo verbo, sendo palavra, ele encarnou no ventre de uma mulher, ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha, e ele se humilhou sendo um ser humano, como eu e como você, que transpira, que precisa ir no banheiro, que precisa comer, que precisa tomar banho, que precisa descansar. Se você já leu a história de Jesus, se você leu o Evangelho, você vai ver que ele teve fome, que ele teve sede. Esse Jesus, ele está aqui para mudar a história da nossa vida. Ele era a própria palavra que se fez carne. Por isso que Paulo dizia: não sou mais eu quem vive, não, mas é Cristo que vive em mim. E eu quero te dizer uma coisa: no dia que quiserem entronizar Jesus em Jerusalém, dizendo Hosana, Hosana, o rei, a Bíblia diz que Jesus fugiu da presença deles. Porque o que para nós seria o máximo, ter Jesus entronizado em Jerusalém, mas Jesus, para ele, para Deus, não se compara com ser entronizado no nosso coração. Jesus não quis um trono de ouro, ele quer um trono de carne. Jesus quer o meu e o teu coração. E quando nós estamos firmados na palavra de Deus, no verbo de Deus, quantos aqui desejam estar firmados na palavra de Deus? Amém. Quando nós estamos firmados na rocha,
vem o tema dessa ministração. Casa na rocha eu sou. Amém. Diga comigo, casa na rocha eu Casa sou. na rocha. Casa na rocha eu sou. Casa na rocha eu sou. Não é uma casa qualquer. Não é uma casa que foi construída em qualquer lugar. Mas é a casa que está descrita aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz aqui, assim: pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e coloca em prática, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica essas mesmas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Será que vem a chuva? Vem, cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, dá com ímpeto contra aquela casa. E ela, diferente da primeira, desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, aqui está falando de dois tipos de pessoas. Amém. Dois tipos de pessoas que assistem um sermão. Nós não estamos aqui participando de um sermão. A diferença é que nós estamos dentro do templo aqui em São Francisco do Sul, no ano de 2020, e eles estavam no monte há 2000 anos atrás. E Jesus, ele começa a dizer e fazer comparações. E Jesus fala de dois tipos de pessoa. Pessoas que, cheias de boa intenção, como eu e você. Pessoas que o procuram. Pessoas que querem ouvir uma palavra, um bom sermão. Mas a questão não é quem é que está pregando, ou se o sermão é bom ou não. Desde que seja pregada a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder na boca de Jesus, Amém. como tem poder na boca do centurião romano, Amém. que nem judeu era. Não foi isso que o centurião falou? Ô Jesus, você não precisa ir na minha casa não. Gente, quem não ia querer a visita ilustre de Jesus na sua casa? Quando Jesus abriu a boca e disse assim: eu vou lá orar pelo teu criado lá, o que você faria? Vamos agora, demorou. Vamos, Jesus. Ah, queridos, eu ia querer ter Jesus na minha casa, nem que fosse para depois passar o resto da minha vida falando: olha, Jesus esteve na minha casa. Centurião romano falou: Jesus, eu só preciso de uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Uau. E eu quero te dizer uma coisa, amados. Basta uma palavra Amém. na tua vida e essa circunstância Amém. vai mudar. Amém. Uma palavra, só isso. Repouse sobre uma palavra. Esse texto fala de dois tipos de pessoas que buscam o Senhor. Uma que ouve a palavra de Deus e se comporta como um insensato, como um louco. Gasta tempo, investe tempo indo até Jesus, ouvindo a palavra, mas quando sai porta fora, quando vai para casa, já não pratica. E fala também daquele outro que veio, que investiu o seu tempo, que ouviu a palavra, mas que é prudente. Aquele que não vem apenas se encontrar com Jesus, mas aquele que vem e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida e carrega Ele no seu coração. E a Bíblia diz que a chuva vem para os dois. Os intempéries vêm para os dois. Amados, vocês viram essa época aí que nós passamos?
não escolheu ninguém. Amém. Todas as nações, todas as classes sociais, todas as religiões, não importava qual era o poder de aquisição, ficou todo mundo. Porque a chuva, aqui diz assim, que a chuva vem de cima, a enxurrada sobe de baixo, o vento bate de lado. Fala de coisas do céu, de coisas da terra, de coisas que estão à nossa volta. E se você parar para analisar, as coisas de baixo podem simbolizar tudo aquilo que o inimigo prepara contra nós. As coisas do lado podem simbolizar aquelas coisas que as pessoas que estão ao nosso lado podem tramar contra nós, sim ou não? E as coisas que vêm do céu são aquelas coisas que podem simbolizar aquelas que Deus permite sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando uma tribulação vem, tente por motivo de alegria, porque ela é momentânea, porque ela é passageira, e porque ela produz um eterno peso de glória, e porque lá em Romanos também diz que a glória vindoura não se compara com o sacrifício, com o sofrimento do presente. É isso aí. Assim eu creio, assim eu profetizo. Amém. Sobre as nossas vidas. Amém. Que faz diferença aqui não é quem pregou, que faz diferença aqui não é o investimento, porque os dois edificaram, mas um edificou sobre a rocha e o outro edificou sobre a areia. Irmãos, eu quero profetizar que cada palavra, cada vírgula, cada profecia e cada promessa declarado nessa igreja, nesse altar, não apenas hoje, mas que cada profecia vai prevalecer, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, amados, nós estamos debaixo de promessa. Amém. Você pode abrir comigo em Tiago. Diz assim, Tiago, capítulo 1. Diga, eu sou casa na rocha. Tiago 1, 23. Nós podemos ler Tiago 1, 21, a partir do 21. Presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Eu quero que você escute. A fé vem por ouvir, amém? Tiago 1, 21. Portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com o quê? O quê? A palavra em vós implantada. Por quê? Ela é poderosa para salvar o quê? Nossa alma. A nossa alma. Diga comigo, eu sou corpo, alma e espírito. Eu quero te dizer uma coisa, no dia que você recebeu Jesus, Ele salvou o teu espírito. No dia que Jesus voltar, e breve Jesus voltará. Diga comigo, breve Jesus voltará. Uma coisa que eu preciso falar para o Ministério de Louvor: todo domingo nós precisamos cantar um louvor que fale que Jesus está voltando. Todo domingo, todos os dias nós temos que lembrar que Jesus está voltando. Esse texto aqui de Tiago diz que eu tenho que acolher com mansidão a palavra que um dia já foi implantada, porque ela é poderosa para salvar a minha alma. Tudo que eu penso, sinto e desejo, a minha alma. Se o teu espírito foi salvo o dia que você aceitou Jesus, se o teu corpo será glorificado na vinda dele, quando que a tua alma é salva? Todo dia nossa alma vai passando por um processo de salvação e de purificação. Estamos falando aqui da palavra de Deus, que é a rocha para edificar a nossa casa, amém? No versículo 22 diz assim: tornai, pois, praticante do quê? Da palavra, e não somente ouvinte. Diga comigo, eu preciso me tornar um praticante, não apenas um ouvinte.
Agora termine de ler comigo. Enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é apenas um ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Queridos, cada vez que você olha para a Bíblia, ela é um espelho. O que é o espelho lá do teu banheiro? O que o espelho faz para você? Por que você vai na frente do espelho? Para quê? Fala aí. Para que você vai na frente do espelho, gente? Para quê? Hã? Para se ver. Mas você quer ver o quê? Se está tudo? A Bíblia é a mesma coisa. A gente tem que olhar para ela para saber se a gente está acertando ou errando. Só que, o que acontece? Imagina assim, quando você acorda. Sabe que a gente acorda muito lindo, né? Imagina assim, aquele cabelo de bucho assim, quando a gente acorda, aquela cara toda amassada. E aí você vai lá e olha na frente do espelho. E aí você faz assim pro espelho. E vira as costas. E se esquece como que você estava. Adianta? É o que Tiago está dizendo. Que o homem que não pratica a palavra de Deus, ele olha para o espelho, vira as costas e já não lembra mais como era a sua aparência. É lógico que às vezes a gente olha no espelho e fala assim, tá tudo em ordem, beleza. Vai ter vezes que você vai olhar para a palavra de Deus e você vai falar assim, olha, o que eu estou fazendo está certo, porque está aqui. Mas vai ter momento que você vai olhar aqui na palavra de Deus e você vai falar, não, esse negócio aqui não é de Deus não. E aí o que você vai fazer? Se você chega com o rosto, a mulherada que mexe lá no fogão de vez em quando a panela está preta, né? Aí você passa na frente do espelho, está cheio de carvão no rosto. O que você faz? Você vira as costas e vai embora? Não, você vai dar um jeito na pessoa. E espiritualmente, a Bíblia é um espelho que nos corrige. Amém. E aí, amados, a partir do versículo 25 vai dizer assim, mas aquele que considera, fala comigo, aquele que considera atentamente a lei perfeita. Olha que lindo, gente. Não é uma lei que nos amarra, não é uma lei que te aprisiona, mas a lei perfeita, a lei da liberdade, da verdadeira liberdade. E nela persevera, não sendo só um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Eita! Diga, eu sou operoso, praticante. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é operoso, praticante. 2020, ano de luz. 2020, a promessa ainda está de pé. Você fez projeto de vida? Seja operoso e praticante e seja bem-aventurado. Tem uma versão que diz bem-sucedido. Tem uma versão que diz você será feliz em tudo que realizar. Olha o poder da palavra. Diga, eu preciso me apropriar da palavra. Diga, eu preciso ouvir. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos, quem nos ensinou a colocar em prática a palavra de Deus? Diga comigo, o próprio Deus. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí passa-se algum tempo, talvez milhares, talvez milhões de anos, tá? Do versículo 1 para o versículo 2. Aí diz assim: a terra, porém, diga comigo, a terra, porém. Diga, sempre tem um porém.
A terra, porém, estava sem forma. E o que mais? Vazia. Havia o quê? Treva sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, o que ele fazia aqui? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Agora olha para mim. Tinha treva, tinha caos, a terra estava sem forma, a terra estava vazia, mas tinha o Espírito Santo. Conhece pessoas que até têm o Espírito Santo? Você conhece alguém? Ela tem o Espírito Santo, mas a vida dela está em trevas, está sem forma, está um vácuo, vazia. Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele só começa a agir quando você começa a colocar a palavra em ação. Deus nos ensinou: para de falar, não abra a tua boca para falar nada que você não queira viver. Eu vou falar de novo. Não abra a tua boquinha para falar nada. Se você não quer viver, nem fale aquela palavra, nem cogite, não fale, não abra a boca. Porque na língua tem poder de vida e de morte. Não fala nem de você e não fala nem de ninguém, das pessoas. A terra estava sem forma e vazia, mas olha que precioso que Deus nos ensina. Porque no versículo 3 diz assim: disse Deus, diga comigo, Deus disse. Haja luz. E o que aconteceu? Diga comigo, haja. Faz assim com a mãozinha, haja. Mudou tudo. Diga assim, não precisa muita coisa. Basta uma palavra. Haja. Muda tudo. Agora nós vamos lá perto de Tiago, de novo. Já estou quase terminando. Nós vamos em Hebreus. Versículo 1. Quantos aqui pode dizer comigo? Casa na rocha. Eu sou. Diga assim, nada vai me abalar. Porque o meu fundamento é a própria palavra de Deus. Diga comigo, do haja. Deus fez tudo. Da palavra. Ele tudo criou. Diga, da palavra de Deus. Tudo. Eu vou criar na minha vida. Em nome de Jesus. Hebreus 1 diz assim, no versículo 2. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus já tinha nascido, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, diga comigo, fez o universo. Meu Deus. Nesses últimos dias falou Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, pela palavra, por falar, também fez o universo. Ele quem? Jesus Cristo, o Verbo. Ele é o resplendor do quê? Da glória de Deus. Alguém aqui quer conhecer o resplendor da glória de Deus? Amém. Olha para Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. É Deus revelado na terra. Jesus e o Pai é um só. Ele é o resplendor da glória. Ele, Jesus, é a expressão exata de Deus. O que diz ali? Sustentando todas as coisas. Sabe por quê? Porque o Deus que disse haja e criou, pela palavra dele, o universo está sendo sustentado tudo em perfeita ordem, no seu lugar. E esse Deus que sustenta o universo, a lua, todos os planetas, que não é mais universo, né? Já descobriram que é multiverso. Que
que o sol, que era o rei dos astros, passou a ser agora uma estrela de quinta grandeza, estrela anã, porque já descobriu que existe sol muito maior do que o nosso sol. Esse Deus sustenta tudo isso só com a palavra. Oh, meu irmão, que mais que você precisa? Diga, eu só preciso firmar a minha vida, meu pensamento, minhas emoções e o meu sentimento. Eu preciso firmar todas as coisas na palavra de Deus. Vamos ver Salmos comigo. Salmos 1. Quem está empolgado com a palavra? Salmos 1. Hoje eu vou fazer igual o pastor Caio. Vamos todo mundo ler a Bíblia. Não ouvi nenhum amém, só um. Olha o poder da palavra, gente. Isso aqui é poder para você durante essa semana, esse mês. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho de ímpio e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, gente. E na sua lei medita quando? De dia e de noite. Tem alguém aqui que está meditando de dia e de noite? Amém. Esse homem é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quem aqui é a árvore plantada pelo Senhor? Junto ao ribeiro das águas. E no devido tempo, diga comigo, no devido tempo, dá o seu fruto. Diga, eu vou. No devido tempo. Frutificar. Olha aqui, as folhas não murcham e tudo que esse homem faz será bem sucedido. É motivo para ficar feliz, sim ou não? Amém. Já o ímpio não tem a mesma sorte. Versículo 4 aqui. O ímpio não é assim. Como que é o ímpio? O ímpio são como palha, que o vento faz o quê? Quem aqui já viu palha seca, folha seca? Uma pessoa que não tem a palavra de Deus não tem firmeza de coração. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus é como um barco à deriva. Quando vem a tempestade, desaba, afunda. O ímpio não é assim. O ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não prevalecerá no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. O pecador não fica na congregação do justo, irmão. Pois o Senhor conhece o caminho de quem? Do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá. Queridos, eu quero ler mais uma passagem e eu vou encerrar com essa passagem. Quem aqui está pegando palavra? Amém. Quem aqui está implantando essa palavra no coração? Quem aqui vai viver essa palavra? Amém. Vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Lucas 7,19. Lucas 7,19. Vai preparando o teu coração para receber a palavra de Deus, irmãos. Vai preparando o teu coração. Essa noite é noite de Santa Ceia. Essa noite é noite em que a noiva de Cristo, vai sentar na mesa com o noivo, vai comer do pão, vai tomar do vinho. Essa noite é uma noite de celebração. Aleluia. Queridos, Lucas 7,19 diz que João Batista, ele envia discípulos para fazer um questionamento para Jesus. Olha só um pouquinho para mim.
conhecem a história de João Batista? João Batista, filho de Isabel, prima de Maria. A Bíblia diz que quando Maria fica sabendo, né, que por obra do Espírito Santo ela estava esperando o Salvador, a Bíblia diz que ela foi até Isabel, que estava grávida. Quando ela vai ao encontro de Isabel, antes que Maria falasse qualquer coisa, antes que Maria abrisse a boca, a Bíblia diz que João Batista, no ventre da sua mãe, estremeceu. E quando Maria contou para Isabel que ela estava grávida de Jesus, do Salvador, Maria diz: antes que você me dissesse, o bebê estremeceu de alegria no meu ventre. João Batista teve a capacidade de, dentro do ventre da mãe dele, reconhecer o Salvador. E aí, amado, João Batista, ele, ao invés dele ficar dentro do templo, porque era passado de pai para filho, e o pai de João Batista era Zacarias, e ele trabalhava no templo, e é normal, né? É muito comum que o pai, quando deixa de o sacerdócio, vai passar para quem? Para o filho. Era comum isso. João Batista disse que não. João Batista disse que ele nasceu para ser a voz que clamava no deserto. João Batista, ele tinha certeza do seu chamado. E ele vai para o deserto. E lá no deserto, quando ele vê Jesus vindo ao seu encontro, ele olha e diz o quê? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus. Quando João Batista começa a passar por perrengues, porque daí, você conhece a história, né? Que João Batista, ele começa a pregar o evangelho e confrontar os políticos da época, né? A Bíblia diz que ele vai preso. E quando ele está preso, nós sabemos que no final, né, ele foi decapitado. Mas quando ele estava na prisão, em meio a todo aquele turbilhão, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e talvez isso seja uma revelação para nós. Quando você sentir que está passando um furacão, o lugar mais tranquilo para você estar é no olho do furacão. Porque é lá no olho do furacão, é ali que é o esconderijo do Altíssimo. É o lugar mais seguro. João Batista estava num furacão e ele começou a fazer o quê? Por conta das suas lutas, ele começou a duvidar do Senhor. Ninguém aqui duvida, né? De Deus, do poder. Alguém aqui tem dúvida do poder de Deus de curar? E por que a gente tem medo de ficar doente? Você acredita que Jesus levou sobre ele toda dor, toda enfermidade, o castigo que te traz a paz? Vocês acreditam, irmãos? Olha para mim. Por que nós temos medo? Seria desconfiança nossa do poder, do amor, do cuidado, do favor de Deus? Pastora, mas você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa. Lá em Jerusalém, eles eram cativos de Roma. Roma foi o império mais longo, mais terrível, torturador. E no meio do cativeiro romano, Jesus nasce debaixo de cativeiro. Jesus falou assim: olha, não andeis preocupados com coisa alguma. Não andeis preocupados com a vossa vida. Porque por mais que você se preocupe com a sua vida, você não vai conseguir aumentar um côvado no curso da tua vida. Não tem como, amados. Se preocupação resolvesse, então nós iríamos ficar preocupados. Mas Jesus disse: não andeis ansiosos com a vida, porque por mais preocupado, não vai aumentar. Não andeis preocupado com o que vocês vão comer, beber, vestir. Eu não sei
sabe por que Jesus falou isso? A gente nem se preocupa com essas coisas, né, gente? Aí Jesus fala, olha para o passarinho. Não planta, não colhe, e o Pai que está no céu alimenta. E aí Jesus faz uma pergunta. Acaso vocês valem menos que um passarinho? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado. Ele faz cara de profeta. Fala, por um acaso, você vale menos que um passarinho? Agora com cara de profeta, você vale muito. Infinitamente mais. Diga, porque o sangue que te comprou foi o sangue do Filho de Deus. Quem pode dizer aleluia? Aí ele diz assim, olha, enviou os discípulos ao Senhor Jesus para perguntar, porque ele estava em dúvida. Eu sei aqui que ninguém tem dúvida, mas eu creio que Deus quer falar com alguém. Talvez não seja com você, mas talvez você tenha que levar essa mensagem para alguém, um conhecido teu, tá? Diz para a pessoa que está do teu lado, prega para um conhecido teu. Preste bastante atenção. Enviou ao Senhor para perguntar, és tu aquele que haveria de vir? Será que tu é mesmo? Gente, agora, olha para mim. Esse camarada é aquele que reconheceu Jesus no ventre, pelo amor de Deus, gente. Ele reconheceu Jesus no ventre. Esse é o camarada que olhou ali e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora na hora da luta, ele fala assim, pergunta para ele, és tu mesmo? Será que eu não estava enganado? É tu aquele que estava para vir? Ou será que nós temos que esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, olha o que eles falaram para Jesus. João Batista enviou-nos para te perguntar, ei Jesus, é tu mesmo? Não estamos enganados? É tu mesmo aquele que havia de vir? Ou teremos que esperar outro? O que você acha que Jesus respondeu? Sim ou não? Diga comigo. Tem coisas. Vamos falar? Tem coisa que não se comenta, só se lamenta. Jesus não disse nem sim nem não, porque Jesus não é aquele que fala. Jesus não é aquele que fica falando. Jesus é aquele que faz. Eu vou dizer de novo. Jesus não é aquele que fica falando, ele é aquele que faz. Tem gente que fala demais e faz de menos. Naquela mesma hora, o que Jesus fez? Naquela mesma hora que ele foi questionado, que duvidaram dele, na mesma hora, Jesus curou muitos de moléstia, de flagelo. E Jesus começa a mostrar quem que ele é. E libertou de espíritos malignos, deu vista aos cegos. Então Jesus respondeu, e de agora? Agora que vocês viram aqui, e de agora? Anunciai a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres, o que é feito com os pobres? Como que resolve? Porque, olha para mim, o problema do coxo resolve andando, do leproso sendo purificado, do surdo ouvir, do morto ressuscitar. Mas como é que resolve o problema de um pobre? Fala para mim, como é que resolve o problema financeiro? O problema da miséria, da falta, da necessidade, da escassez. Jesus está falando aqui que aos pobres é anunciado o Evangelho. Sabe por quê? Porque aquilo que nós lemos lá em Tiago, que quem pratica será bem sucedido, prosperará. Porque aquilo que está escrito lá em Salmos 1, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tudo que ele fizer, ele prosperará. E Jesus está dizendo, aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo
de tropeço. Aleluia. Diga comigo, eu, a partir de A hoje, partir de hoje, na presença do Senhor, presença do Senhor, não acharei não acharei motivo motivo para tropeçar, para pensar para sair do caminho do Senhor no caminho do Senhor, ou para desistir. para desistir. Diga, eu sou árvore Eu sou árvore, bem plantada, junto ao ribeiro das águas. Sou cheio do Espírito Santo